Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que está sempre ligado, sempre ligada na programação da sua TV Arapuã. No programa de hoje eu converso com o presidente do PT aqui na Paraíba, Jackson Macedo, e trago também outras informações da política aqui no estado da Paraíba. Para começar, inclusive, já no destaque de ontem, da entrevista da senadora Daniela Ribeiro, ela que é presidente do PSD aqui no estado, e ontem anunciou a decisão do partido em lançar candidatura à Prefeitura de Campina Grande, inclusive já colocando aí para avaliação do eleitorado de Campina 3 nomes, 3 mulheres, o próprio nome dela, da senadora Daniela Ribeiro, e ainda da Rosália Lucas, que é secretária de Desenvolvimento Econômico do estado da Paraíba, e a vereadora lá de Campina, Eva Gouveia, as 3 opções aí do partido para essa definição. Vamos ver e ouvir a senadora anunciando como é que foi essa decisão, ela que falou ontem com a gente no Frente a Frente. Onde tomamos a decisão, né, de ter a nossa candidatura própria. Nós vamos ter candidatura própria em Campina Grande. E aqui, primeiro fazer um agradecimento, e aqui estou trazendo para você em primeira mão, porque a reunião... Uma reunião agora à noite, o PSD definiu que vai ter candidatura própria à Prefeitura de Campina Grande, é isso? É isso. Nós terminamos uma reunião antes de vir para cá, inclusive eu estava preocupada até com o horário, mas fizemos a reunião, viemos para cá, e nessa reunião ficou definido, e aqui primeiro agradecer pela lembrança, não só lembrança, mas obviamente pela menção o tempo todo ao meu nome como candidato, pré-candidata. O que eu não posso dizer que isso não acontecerá de forma alguma, mas nós decidimos, e aqui eu quero trazer 2 nomes que são nomes fortes, que têm uma representação muito grande em Campina Grande e que certamente me representará em eu não estando como candidato, que é o nome da secretária Rosália Lucas, secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do estado da Paraíba, e o nome da vereadora Eva Gouveia, de Campina Grande, que foi secretária também, né, de articulação política, foi secretária de Estado e que foi secretária de Ação Social em Campina Grande, onde teve um trabalho importantíssimo, onde lamentavelmente hoje não existe mais, acabaram o trabalho de Eva no que diz respeito a alimentação às pessoas humildes. A Eva trouxe para Campina Grande a questão do centro de autismo, foi uma atuação de Eva. Eva tem uma atuação muito forte com relação à questão de clube de mães, que é algo muito forte em Campinas. Uma pessoa não tem mais clube de mães em Campina Grande, sempre dando apoio a cursos para que as mulheres pudessem fazer. Né? Rosália, que tem aí uma atuação muito forte no setor produtivo, tem tanto na representação como agora conquistas importantes, como voos para a Paraíba, conquistas importantes no que diz respeito à própria atuação dela dentro de ações como a regionalização do turismo dentro do nosso estado da Paraíba. Para a gente entender, o partido, o executivo estadual do partido se reuniu e decidiu que vai ter candidatura própria à Prefeitura de Campina Grande, e os 3 nomes colocados são o seu nome, da senadora Daniela, da secretária Rosália e da vereadora Eva Gouveia. Essa foto que a gente mostrou aí foi uma foto já retirada da reunião de hoje, é isso? Isso, essa foto foi da reunião, deixando aqui bem claro, meu nome, com gratidão pela lembrança do meu nome, né? Meu nome não está como definitivo de pré-candidatura, mas o nome delas 2 estão sim. Agora, não significa dizer que não possa acontecer, que não de forma alguma, mas esses 2 são os meus nomes, eu estou trabalhando para os nomes delas 2. Tá, essa informação que mexeu aí com o tabuleiro em Campina Grande, para você compreender, é mais uma candidatura, né, de oposição a Bruno Cunha Lima na base do governo, o governo que trabalha com o nome do secretário da Saúde do PSB, Johnny Bezerra, que inclusive quinta-feira tem uma plenária do partido lá em Campina Grande. Tem outros nomes também da oposição que estão na base do governo, inclusive secretários de Estado também. O secretário André Ribeiro, do PDT, também se coloca como pré-candidato à Prefeitura de Campina Grande. O deputado Inácio Falcão, do PCdoB, todos da base do governador, para ele resolver ali essa composição.
daria tudo certo se não tiver a presença aí de uma figura chamada Romero Rodrigues, deputado federal. Se ele entrar na disputa, aí de certa forma esse bloco aí que está formado na base do governo João, de oposição a Bruno, precisaria ali discutir qual nome iria atrelado a Romero Rodrigues aí. A gente vai acompanhando tudo isso. Bom, deixa eu cumprimentar nosso convidado de hoje, presidente do PT na Paraíba. Primeira vez agora aqui, já no ano 2024, para a gente atualizar os movimentos do Partido dos Trabalhadores. Jackson Macedo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. É um prazer, Luiz, estar aqui de novo, começando o ano, vamos debater a política da Paraíba. Esse é um ano totalmente eleitoral. Jackson, eu queria lhe convidar para acompanhar esse registro aí, olha, feito hoje, não é isso? O Cacau já tem esse registro aí, o vereador Marcos Henriques, né, anunciando, dentro do PT, anunciando o apoio à pré-candidatura de Cida Ramos à Prefeitura de João Pessoa. Eles gravaram o vídeo hoje, colocaram nas redes sociais, ele fazendo essa reafirmação interna do apoio aí à pré-candidatura de Cida Ramos. Só que aí tem Cida, mas também tem Luciano Cartacho e ainda tem definição se entre os dois, de fato, alguém vai ser candidato a prefeito pelo PT. Jackson, por favor, clareza e luzes para o cenário de hoje do partido aqui em João Pessoa. Olha, está definido pelo Diretório Municipal a candidatura própria. Isso é praticamente unanimidade no PT de João Pessoa. Agora, a palavra final não é do Diretório Municipal. Ela dá uma sinalização, ela faz um indicativo para a direção nacional e para a federação do que fazer na cidade. E a palavra final é da direção nacional, do PT e da federação. Então, até março, tem uma definição de data de prévia entre os dois candidatos que estão disputando. Tomada essa decisão, isso é enviado para a direção nacional, que avaliza ou não a decisão, levando em consideração a conjuntura daqui e a conjuntura nacional, porque o PT é um partido nacional, tem seus interesses nacionais, e tudo isso é levado em consideração. Então, não só a direção nacional do PT, como também da própria federação deve ser ouvida. Então, vamos lá, vamos entender que o primeiro movimento é a direção municipal do PT, dizendo que vai ter candidatura própria. Isso faz com que tanto o Luciano Cartacho quanto o Cida Ramos estejam corretos em fazer movimentos internos e até nas ruas, inclusive, ali tem até uma pré-campanha de rua desses candidatos de fazer, dizendo que são candidatos à Prefeitura de João Pessoa. O que é que os planos deles podem ser frustrados? Os planos deles podem ser frustrados tanto do ponto de vista de uma decisão da direção nacional do PT, quanto da federação, é isso? Isso, a federação ela tem que ter também, tem que ser ouvida, PCdoB e PV, são partidos que estão federados com o PT e precisam também ter uma posição igual à do PT. Isso em nível nacional ou estadual, ou local? Local e nacional. A gente não pode repetir o que aconteceu em 22, você lembra? Em 22, PCdoB e PV com João Azevedo, PT com Veneziano. Rachou a federação. Até do ponto de vista legal, eleitoral, isso não pode acontecer. A ata da federação, por exemplo, ficou com o PT, mas eles ficaram politicamente apoiando o governador João Azevedo. Eu tenho um acordo com o PCdoB, com o PV, com a presidenta Gregório, o presidente Sargento Denis, para que isso não se repita. Então a gente está buscando o máximo possível de unidade política, não só em João Pessoa, mas principalmente nas grandes cidades do estado. Você esteve com eles ontem, com a presidente do PCdoB, a Gregória Benário, e o presidente do PV, o Sargento Denis, discutindo um tanto quanto isso. Eles têm intenção de apoiar uma candidatura própria do PT ou eles que estão na base do governo João têm uma tendência ao apoio à reeleição de Cícero Lucena? Olha, a priori, não. Eles têm dialogado mais em torno do projeto, que é liderado por João Azevedo, que está em torno da candidatura de Cícero. O PV mais, menos o PCdoB. Mas o PCdoB também já sinaliza com essa aproximação. De apoio a Cícero? De apoio a Cícero. A gente tem conversado bastante, né? Eles ficaram de dialogar também com a direção nacional dos seus partidos, no sentido desse impasse que porventura vem acontecer. Eles vão defender a reeleição de Cícero nacionalmente? O PV coloca mais claramente isso. O PCdoB ainda está conversando, está dialogando. Eu não estou aqui querendo antecipar nada, mas como dirigente partidário eu tenho que estar preparado para todo tipo de cenário. Então é um cenário que a gente pode sim ter que trabalhar lá na frente, que é esse problema e esse impasse aqui na cidade de João Pessoa. Ter o PT com uma posição, o PCdoB e PV com outra posição. Agora, Jackson, o ex-prefeito, o deputado Luciano Cartacho, sentado aí onde você está, acho que já nessa nova formação aqui do Rede Verdade, ele disse, eu questionava sobre a federação, ele disse, não, mas na federação, o estatuto, não sei se falou o estatuto, o regimento dessa federação que está montada agora, segundo ele, é o PT que manda. Ele não usou essa expressão, é o PT que manda, mas ele deixou claro que para essa federação, o PT vai conduzir
porque na visão dele, se o PT tem candidato, os outros dois não têm candidato à prefeitura de João Pessoa, ele seria protagonista e os outros dois teriam que vir a reboque. Ele também não usou essa expressão, sou eu que estou dizendo, e viriam a reboque. Essa tese tem sentido? O PT tem maioria no Conselho Nacional da Federação, mas logicamente que isso tem que ser construído, porque se fosse assim não precisava ter federação, só valia a posição do PT. A posição do PCdoB e do PV deve sim ser levada em consideração, até porque se houver essa posição de apoio a Cícero, vai ser 2-1. Né? Na conjuntura passada também foi 2-1 no apoio a João Azevedo, mas o PT usou a força que tinha nacional, negociou, porque isso, Luiz, faz parte também de negociação nacional. Às vezes o PV, olha, eu quero apoio em determinada cidade, troco pelo apoio em outra cidade. O PCdoB pode fazer a mesma coisa. Às vezes a prioridade do PCdoB é uma determinada cidade. E essa prioridade o PT entende que deve ceder, né? Então tudo isso é levado em consideração no cenário nacional. O que a gente tem discutido, eu, Gregório e Sargento Denner, a gente vai fazer de tudo para não ter racha na federação. A gente não quer que isso se repita. Porque se repetindo é ruim politicamente para os três partidos. Tá. Vamos lá. Isso é um debate sobre ter ou não ter candidatura própria. Passando, superando esse debate, ou seja, o PT dizendo vai ter candidatura própria, a federação batendo martelo nesse sentido, direção nacional batendo martelo nesse sentido. Aliás, João Pessoa já é incluída na lista das capitais que o partido pensa em fazer essa disputa, né? Pelo menos algumas matérias da imprensa nacional apontam nesse sentido. Vocês têm um assunto para resolver que é Cida ou Cartacho? Como é que vai ser essa escolha? Que prévia é essa? Como é que vai ser isso? O diretório municipal que está liderando isso, o presidente Marcos Túlio está coordenando. Tinha uma reunião marcada para segunda-feira passada com a direção nacional para marcar a data da prévia. A direção nacional achou melhor parar um pouco a discussão, vamos dar um tempo ao tempo, entender mais a conjuntura, conversar mais com os atores. Mas eu acredito, Luiz, que até o final de março a gente já deve ter a data da prévia marcada. E aí a prévia os filiados saem de casa e vão escolher qual é o melhor candidato que vai representar o PT na disputa. Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida quem é o melhor candidato, ou a melhor candidata para o PT, que tem mais identidade com o PT, Cida Ramos. Eu tenho dito internamente no PT, até porque eu costumo ter lado nas disputas do PT, que Cida melhor representa a história do PT, o legado do PT, ela tem mais identidade política com o nosso partido. Por isso que eu tenho defendido o nome de Cida internamente. E ela todo dia tem recebido apoio. Hoje o Marco Henrique declarou apoio, alguns agrupamentos declararam na semana passada, outras tendências devem declarar até sexta-feira. Então, internamente, o nome dela é muito forte, as pessoas têm identidade com o projeto de Cida. Se o PT realmente tiver que ter candidatura própria, eu acho que Cida é o nome que melhor representa esse cenário. E esse que seria do voto lá interno? Interno, os filiados é que votam. Porque os filiados que são filiados há mais de um ano, vai lá no dia da urna e escolhe quem é o seu candidato a prefeito pelo partido. Então, há uma leitura em relação a Cartacho que ele não representa o partido do ponto de vista de identidade, é isso? Foi por causa da posição que ele tomou, de ter deixado a legenda, voltado e tudo? Olha, Luiz, eu prometi para mim mesmo que eu não vou avaliar a posição dele. Eu tenho avaliado a de Cida. Se você colocar numa balança e olhar a história de Cida, a identidade dela com o PT é muito forte, com o legado do presidente Lula, desde o impeachment da presidente Dilma, né, no golpe que nós sofremos, a campanha de Haddad. Cida esteve na campanha de Haddad, na rua, fazendo campanha do Lula, tem identidade com os movimentos sociais. Assim, eu tenho um prazer muito grande de militar com uma pessoa como essa no PT. Então, eu acho que ela tem mais identidade com a nossa militância. Eu não quero avaliar o outro candidato, eu avalio o Cida, entendo, e muita gente do PT tem dito isso, que se é para ter um candidato a prefeito, ela representa melhor o nosso partido. Tá, vamos lá. Então, você tem outro desafio, se avançar numa escolha. Você está apontando e fazendo claramente a defesa do nome da deputada Cida Ramos, mas, independentemente, existe uma leitura do PT isolado partidariamente nesse processo. Isso é um fato. Para além da federação. Isso é um fato. Como é que vocês vão resolver isso? A gente acompanha que o prefeito Cícero tem criado uma frente ampla aí de apoios, inclusive com partidos da base do governo Lula. Anunciou aí mais recentemente o PDT, inclusive. Como é que vocês vão fazer essa troca se for por esse caminho? Olha, Luiz, eu sou dirigente partidário e analiso a política há mais de 20 anos na Paraíba. Com frieza? Com frieza. Eu não posso também aqui fazer fala de oba-oba. Eu respeito muito o presidente Marcos Túlio, mas eu tenho uma profunda divergência de uma fala que ele fez semana passada, dizendo que o PT não está isolado, que tem uma lista de partidos querendo indicar o vice do PT. Bem, eu não tenho acesso a essa lista, eu não conheço esse bloco de partidos. O que existe de fato você lembra muito bem, em maio de 2023 nós fizemos um ato pela democracia aqui, com 9 partidos do chamado Campo Democrático Popular, do campo de esquerda, da centro-esquerda, que o governador João Azevedo liderou um ato numa casa de recepções aqui em João Pessoa. Olha, daqueles 9 partidos, só o PT não apoia a candidatura de Cícero.
Partidos de centro-esquerda. De centro-esquerda. Está lá PDT, PCdoB, PV, Rede, está lá a Solidariedade, PMN, e os partidos que tiveram na campanha do Lula. Para mim, isso não é pouca coisa. Né? Não enxergar isso, não entender esse cenário, é ter uma miopia política que você não pode achar que deve compreender o cenário de João Pessoa, não analisando por esse lado. A candidatura do PT é uma candidatura importante. Os filiados querem a candidatura. Eu, como presidente do partido, vou seguir essa decisão dos filiados. Agora, a gente tem que analisar, por exemplo, a possibilidade de o vice do PT ser do próprio PT. Uma chapa puro sangue. Porque os partidos... Por falta de opção. De opção. Tem sinalizado um bloco mais da centro-esquerda em torno do nome de Cícero, com a possível retirada do nome de Nilvan Santa Rita. A candidatura bolsonarista cresce muito em João Pessoa, porque passa a ser uma candidatura... Deixa de brigar. Deixa de brigar. E você tem a candidatura de Rui Carneiro, que é uma candidatura que circula muito ao centro, à direita da política. Então, assim, é uma coisa que preocupa. O PT tem que analisar esse cenário, isso não é pouca coisa. Uma outra questão que eu tenho alertado para dentro do PT é o nosso mandato de vereador, que é o que a gente tem de muito caro em João Pessoa, o mandato do companheiro Marcos Henrique. O PT não pode perder esse mandato na Câmara. A gente tem que trabalhar para reeleger Marcos e aumentar a representação na Câmara. E a situação que nós temos hoje dentro da federação, com 3 vereadores que estão filiados ainda no PV, né, que a gente não sabe se esses vereadores saem ou ficam no PV, tudo isso tem que ser levado em consideração na análise da conjuntura de João Pessoa. Eu não posso aqui chegar e fazer uma fala irresponsável de dizer, não, a candidatura do PT está supimpa, estamos liderando as pesquisas, tem um monte de partido para coligar e tem um monte de partido para indicar o vice. O cenário hoje não é esse. Possa ser que mude. Você está dizendo que nem a federação vocês têm certo? Nem a federação. Eu tive uma conversa ontem com a federação, eu percebo muitas incertezas sobre a posição do PT aqui em João Pessoa. Agora, eu repito, eu, como presidente, não sou maluco de divergir de uma posição majoritária do PT de João Pessoa. Agora, como filiado, como dirigente do partido, eu tenho o direito de alertar, de dizer, olha, o cenário é esse. Mesmo assim, vocês correm um risco de um isolamento, de uma candidatura que não tenha possibilidade de vitória. Muitos acreditam que não, que mesmo assim a gente consegue ter um bom desempenho, inclusive vencer as eleições. Tudo isso tem que ser feito na análise fria. Além de ser dirigente partidário, eu gosto muito de analisar a política local. E fazendo isso, eu percebo que não é um cenário fácil, é um cenário muito difícil. Tá. Agora, Jackson, dentro desse debate, vocês ficam ainda transitando entre olhar para a gestão de Cícero e ter um olhar crítico em relação à gestão de Cícero, ou, de repente, do dia para a noite, olhar para a gestão de Cícero e dizer que ele merece mais 4 anos. Como é que vocês estão compatibilizando esse sentimento? A política é disputa, Luiz. A gente acha que a esquerda tem uma obrigação dessa gestão, que já sinalizou, por exemplo, numa fala do prefeito que quer votar em Lula em 2026. Sim. Eu não acho isso pouco. Né? O que é que Lula está dizendo? Olha, gente, quem já está com a gente, já está com a gente. E esse pessoal que já está com a gente não ganha 26. A gente tem que trazer outras pessoas, outros segmentos da política. Então, o governo de Cícero, para o segundo governo, é um governo que pode ser disputado para a esquerda. Voltar algumas pautas da esquerda. Orçamento participativo, os conselhos de discussão, uma pauta ambiental. A esquerda, o campo progressista, ocupar espaços estratégicos dentro da gestão, disputar o governo. Eu acho que isso pode ser feito claramente. O PSB está fazendo isso. E o PSB vai fazer isso agora. Legitimamente, ocupando espaços estratégicos. Vocês vão ver agora da reforma que vai ter na prefeitura. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Com gente do PSB e dos partidos progressistas ocupando espaços estratégicos para você disputar a gestão. Disputar politicamente a gestão e trazer ela para esse campo. Porque a gente quer em 26 que todas essas pessoas estejam na campanha do presidente Lula. Porque sozinho, Luiz, eu vou repetir, a esquerda, o PT, só, a gente não ganha 26, a gente não derrota o fascismo, não derrota Bolsonaro. A gente tem que ampliar esse debate para 26, a gente não pode reduzir o debate. Como foi feito em 2022, inclusive a partir de Geraldo Alckmin e de outras forças que foram agregadas. 2022 e em 2002, Lula só ganhou a presidência da República porque dialogou com Zé Alencar e disse, olha, só assim a gente vai conseguir ganhar o governo federal. E tinha gente do PT na época que era contra. Curiosamente o PL, né? Pois é, curiosamente na época o PL. O PL, né? Ô, Jackson, a gente vai precisar de um intervalo comercial aqui, mas eu quero lhe perguntar, e já vou deixar a pergunta, o prefeito Cícero vai ser obrigado, por força da legislação eleitoral, a mudar, quer dizer, a ter que trocar vários secretários que são candidatos a vereador aqui em João Pessoa. A gente faz pela uma lista, dá quase uns 10 nomes aí, alguns 10 espaços abertos. O PT vai ter a oportunidade de estar dentro disso, ou pelos prazos que o partido tem, se vai ficar de fora? Você responde daqui a pouquinho. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui no Rede Verdade.